Olá, boa noite. Boa noite. Olá, pessoal. Meu nome é Elisa. Eu sou consultora aqui da Radar. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre planejamento de carreira desde a graduação. Mas também a gente vai falar não só desde a graduação, mas para quem já está no mercado, né? Muitas dicas aqui, orientações vão servir para quem está no mercado e quer entender um pouquinho mais como planejar a sua carreira, corrigir a rota, de repente. Que ótimo, pessoal. Então tá conseguindo ouvir, né? O pessoal tá reportando aqui que o áudio tá muito bom. Isso é ótimo. Então a gente vai conseguir fazer uma live bem interessante. Excelente. Aguardar mais um pouquinho para o pessoal entrar. Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Elisa, eu sou consultora da Radar, mas fui gestora de escritórios por muitos anos, pelo menos na gestão já há uns 15 anos. E aí eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência, a experiência aí de gestora de escritório, né, os erros e acertos, né, o caminho das pedras, de quem já passou aí por um bom pedaço e teve que corrigir muitas vezes a rota, entender um pouco como as coisas funcionam, né? Então eu espero que essa live seja bem frutífera para todo mundo, que eu consiga aí passar para vocês um pouco dessa experiência e que vocês consigam aí corrigir a rota de vocês, se for o caso, e quem está na faculdade ainda, começar a planejar a sua carreira de uma forma bem consistente, né, e ter um sucesso aí, sem dúvida nenhuma. Bacana, pessoal. Obrigada aí pela presença. Esperar mais um pouquinho para o pessoal entrar. A gente sabe que nesse horário o pessoal ainda está tentando, né, chegar em casa, organizando as coisas. E é isso, né? A Radar está aí à disposição de vocês. A gente tem esse canal agora de comunicação para que a gente possa transmitir, compartilhar os conhecimentos, compartilhar as experiências e poder contribuir cada vez mais com o nosso meio jurídico, com a gestão jurídica. E o planejamento de carreira, ele está totalmente integrado, né, à gestão, né? A gestão da nossa vida, a gestão do nosso escritório, a gestão, enfim, né, de toda a nossa profissão. A gente precisa estar com muita certeza e muita clareza de onde a gente quer chegar. Então a carreira ela é importantíssima, né? E saber planejar a sua carreira é fundamental. Senão a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Sem objetivo, sem foco, nós não chegamos a lugar nenhum. Boa noite, pessoal. Boa noite. Se você quiser compartilhar, né, avisar para os seus amigos que tem essa live, que a gente vai conversar um pouquinho sobre o planejamento de carreira, vai ser bem importante. Se tiver algum amigo que precisa conversar sobre isso, de repente teve alguma dúvida, vocês conversaram sobre esse assunto, só chamar e compartilhar essa live. Bom, o áudio tá bom, né? Acredito que todo mundo está escutando bem. Acho que a gente pode, de repente, começar a conversar um pouquinho sobre o planejamento de carreira. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço aí a presença de todos. Lembrando que essa live vai ficar gravada, então quem quiser depois pode consultar futuramente, tentar ouvir de novo ou até mesmo compartilhar com seus amigos, com as pessoas que você conhece, né? E eu espero que a gente consiga aí trazer para vocês algumas informações e que a gente consiga compartilhar mesmo conhecimentos e experiências, né? Esse é um canal nosso de aprimoramento, profissionalização da gestão jurídica.
A gente vai fazer uma série de lives bem interessantes para que a gente possa conversar um pouco sobre esses assuntos que muitas vezes você não tem com quem trocar, não tem com quem conversar, né? Às vezes você não tem ninguém do meio jurídico na sua casa, você não sabe com quem trocar essa ideia, e aqui a gente vai proporcionar isso para vocês, trazendo sempre assuntos interessantes, assuntos que fazem, né, a diferença, especialmente para quem ainda está na faculdade e precisa trocar uma ideia, né? Então essa é o nosso objetivo aí dessa live hoje. E aí eu queria conversar com vocês um pouco sobre isso, né, sobre o planejamento de carreira. Você já fez o seu planejamento de carreira? Você algum dia fez o seu planejamento de carreira? Isso não é muito comum, né? Nós não somos acostumados a planejar a nossa carreira. Normalmente a gente vai se deixando levar pelas situações da vida, né? A gente vai fazendo as faculdades por diversas razões, a gente não escolhe necessariamente pelos motivos certos, e depois quando a gente está na faculdade, a gente também não vai olhando para aquilo que realmente precisa, né? A gente escolhe também os nossos estágios, a gente vai conduzindo conforme as coisas vão aparecendo, mas nós não planejamos, e esse é um grande erro dos profissionais de modo geral, e no meio jurídico isso é muito comum. Como eu comecei falando para vocês, eu me formei em 1998 na Faculdade de Direito de Curitiba, e eu sempre trabalhei em escritórios, né, de advocacia. E nos últimos 15 anos eu fui gestora de grandes escritórios do país, escritórios muito admirados. E eu sempre fiz questão de fazer as entrevistas do escritório. Então eu fazia todas as entrevistas, todos os colaboradores, advogados, estagiários, administrativos. E uma das perguntas que eu sempre fazia era: por que você escolheu direito? E as respostas eram das mais variadas. Escolhi direito porque eu tenho um tio que é advogado e achava interessantíssimo ele falando sobre os casos. Aí um outro dizia: não, eu escolhi direito porque eu achei que era uma profissão muito boa, que poderia me dar uma boa remuneração, né? Então, os motivos os mais variados, nem sempre os motivos mais certos, né? Não o motivo da vocação, daquilo que realmente era importante para ele. E ainda, na faculdade também não faziam estágios interessantes, escolhiam os estágios. Esse estágio eu fiz porque era perto da minha casa, né? Esse estágio aqui era só 4 horas, eu queria assim, só alguma coisa para poder, né, me ocupar, né? Porque também não ia comprometer muito a faculdade. Então, nós tínhamos muitas situações ali, eu via profissionais ali que poderiam ter um potencial excelente, né? Mas eles não tinham a experiência necessária para conseguir aquela vaga, uma vaga tão importante, né? Às vezes uma vaga que era interessantíssima para eles. Terminava a faculdade, a pessoa não sabia o que fazer. Chegava, mandava os currículos, né? E a gente ficava, às vezes, numa situação bem complicada e delicada. Eu via ali um profissional excelente, mas que eu não podia contratar. Por quê? Porque ele não se preparou adequadamente enquanto estava na graduação. Por isso que é extremamente importante planejar a sua carreira desde o início. É um ledo engano achar que a nossa carreira ela só começa depois quando eu me formar, né? Depois quando eu pegar lá o meu canudo, depois que eu jurar na OAB, ali sim começa a minha carreira. Não, a carreira começa já na graduação. A partir do momento que a gente entra no primeiro dia de aula na faculdade, ali já começou a sua carreira. Claro que no começo a gente não sabe muito o que a gente quer, a gente tem certas dificuldades, não conhece muito bem, mas mesmo assim é possível você começar a planejar a sua carreira desde o início, né? Você consegue planejar já desde o primeiro dia. Primeiro você precisa ter um autoconhecimento. O autoconhecimento é tudo, né? O autoconhecimento ele é essencial para quem quer fazer qualquer coisa. Então eu preciso saber primeiro quem eu sou, né? Quais são as minhas habilidades, no que eu sou bom, e reforçar naquilo que eu sou bom. E aquilo que eu não sou tão bom, eu neutralizo, né? Eu não preciso investir tempo para tentar desenvolver. Por quê? Porque eu vou gastar muita energia e não necessariamente eu vou conseguir desenvolver aquilo da forma como eu deveria. Então, primeiro de tudo é você se conhecer, saber se você é uma pessoa que gosta
de falar em público ou não, eu gosto de liderar ou não, né? Eu gosto de trabalhar de uma forma mais isolada ou eu gosto de trabalhar em equipe, tenho boas habilidades no trato com pessoas ou eu gosto de trabalhar realmente de uma forma mais isolada e preciso daquilo porque aquilo me faz bem, né? Se eu gosto de escrever, se eu não gosto tanto assim de escrever. Então a gente precisa primeiro se autoconhecer. O autoconhecimento ele é fundamental para que você possa direcionar para aquilo que você quer fazer da sua vida. Então, primeiro de tudo é o autoconhecimento, né? E a partir dali, você começar a pensar e imaginar como é que você quer se ver daqui 15 anos, no auge da sua carreira. Como você se enxerga, né? Como você gostaria de estar. E ali você começa a fazer uma reflexão já sobre isso, né? Então assim, eu me vejo um juiz de direito, eu me vejo um promotor, eu me vejo um advogado trabalhando de tal forma, né? Todos esses pensamentos, essas reflexões, elas são extremamente importantes, porque aí você começa a materializar aquilo que um dia vai ser o seu futuro, né? Então você precisa realmente ter um objetivo. A gente precisa ter um objetivo, isso desde a graduação, já pensando e tentando imaginar essas cenas todas que você gostaria que acontecessem com você. Ah, mas eu não consigo fazer um plano assim a tão longo prazo. Não consigo, não tem problema, você pode fazer a médio e curto prazo e traçando pequenas metas, né? Dentro da carreira jurídica, nós temos a carreira pública e nós temos a carreira privada, né? Dentro da pública, nós temos lá todas as carreiras públicas disponíveis, né? Juízes, promotores, né? A gente tem a magistratura, tem o Ministério Público, tem as defensorias públicas, nós temos as carreiras policiais, que são muito bonitas igualmente, né? E aí nós temos a carreira privada, e na carreira privada, nós temos hoje não só os escritórios de advocacia, as empresas, mas nós temos também muitas empresas de tecnologia voltadas para o mundo jurídico que precisam também de advogados, né? E sem falar nas nossas controladorias, né? E as nossas legal ops, né? Que são segmentos mais novos das carreiras jurídicas e também tão importantes quanto e com uma necessidade imensa, uma demanda imensa por profissionais do direito que conheçam o direito e que tenham também outras habilidades. Então, assim, é importantíssimo a gente ter isso em mente. Não existe mais só aquela carreira, eu vou ser advogado de escritório ou eu vou ser juiz ou promotor. As carreiras são inúmeras. E claro, quanto mais opções nós temos, né, mais difícil fica difícil você escolher uma delas. E aí começa o teu trabalho de mapear exatamente aquilo que você quer, né? Sabendo já quem você é, quem você precisa ser para desenvolver aquelas carreiras. Então, nós temos hoje análises comportamentais que podem te dar uma noção, né, de qual é o teu perfil, se você tem um perfil mais analisador, se você tem um perfil mais executor, um perfil de planejamento, né, enfim, que perfil você tem. E aí, a partir dali, você começa a descobrir para que caminho seria mais fácil você seguir ou um caminho que com certeza vai te dar frutos com muito mais facilidade, né? Então, ali você junta já o autoconhecimento e junta com as possibilidades que existem aí no mercado. Então, mapear o mercado é fundamental, analisar o mercado, né? Que profissões nós temos. E hoje, com a tecnologia que a gente tem à disposição, temos blogs, temos sites, temos o Instagram que você consegue identificar profissionais que você pode ter como você, né? Seguir esses profissionais e entender como eles são, o que eles fazem, como chegaram até ali. Então, assim, hoje a gente tem uma gama de informações que antigamente não tinha, né? Então hoje você consegue mapear isso e entender como é que o mercado está se apresentando, né? E o mercado hoje ele é muito dinâmico. Também tem muita coisa que não cabe, né? Tem muitas pessoas que ali é só uma propagandazinha, né? Você tem que ir a fundo, tem que tentar realmente ver a história daquela pessoa, se realmente aquela pessoa desenvolveu alguma coisa e alcançou os resultados que ela diz que alcançou. Mas existem hoje muitas formas de você pesquisar e tentar analisar o mercado e tentar encontrar aquilo que você é melhor, naquilo que você é bom.
Um outro ponto importante também é você tentar identificar qual é o teu propósito, né? Não pode ser só apenas aquela questão de você, eu quero uma boa remuneração ou eu quero status, mas sim aquilo que te move, né? O que move você. A gente precisa se comportar como numa empresa, né? Nós somos uma empresa, nós precisamos encarar que nós somos uma empresa, nós somos a nossa empresa. E uma empresa, ela tem sua missão, visão e valores. E aí, qual é a missão, visão e valores que você tem? Isso é importantíssimo, inclusive para você escolher um local onde você vai trabalhar, né? Se a missão e visão e valores do local forem exatamente como as suas, excelente, vai funcionar muito bem, né? Você vai se identificar com o projeto daquela empresa e as coisas vão caminhar muito bem. Agora, se elas não baterem, já não vai funcionar. Você vai trabalhar num lugar que você vai ficar frustrado e não vai conseguir desenvolver uma boa carreira ali. Então você precisa conhecer e saber quais são os seus propósitos, qual é a sua missão, qual é a sua visão, né? Os valores são os mesmos, né? Então você admira as pessoas aonde você trabalha, você sabe aquelas pessoas que estão no comando, você tem admiração por elas, você seria como elas? Esse é o primeiro ponto. E essa é uma pergunta que a gente precisa fazer sempre, quando a gente vai para uma entrevista de trabalho, enfim, e até buscando no mercado que empresas eu gostaria de trabalhar e já buscar isso. Primeira coisa, vai lá e dá uma olhadinha na missão, visão e valores. Os escritórios hoje de advocacia profissionalizados têm nos seus sites a missão, visão e valores. Então você vai lá e você tenta descobrir se está adequado ao seu. Esse seria a identificação primeiro de objetivos, né, iguais. Então você precisa primeiro olhar para tudo isso e aí sim você começar a traçar algumas pequenas metas para você chegar no teu objetivo final, que é tentar desenvolver a tua carreira da melhor forma. Então, por exemplo, na graduação, né, se eu escolhi a carreira pública, qual é a primeiro ponto que a gente sempre comenta, né? E isso já na época em que eu era gestora de escritório eu sempre dizia, mas se você queria uma carreira pública, você já deveria ter começado a fazer os seus estágios já em órgãos públicos já no primeiro ano, né? Começar já a fazer, faz 6 meses num órgão, faz outros 6 meses num outro órgão e assim você vai experimentando e você vai tentando descobrir, poxa, eu gostei disso, me identifiquei, achei que foi interessante, mas não deixar simplesmente para passar toda a faculdade fazendo em órgãos públicos. Por quê? Porque vai chegar no final da faculdade, você vai precisar ter 3 anos de prática. E esses 3 anos de prática você não vai ter como escapar. E aí você vai trabalhar em escritório de que forma? Se você não trabalhou em nenhum escritório em momento algum. Então é necessário sim você fazer estágios em vários lugares. Então eu recomendaria que você nos primeiros anos, primeiro, segundo ano, faça estágio em órgãos públicos, verifique se realmente é uma carreira que faz sentido para você, está de acordo com o seu perfil, está de acordo com aquilo que você imagina, né? Você gosta eu levanto de manhã, vou trabalhar lá e sou feliz trabalhando ali, consigo me desenvolver, realmente percebi que é isso que eu quero. E aí, nos últimos anos, você precisa sim trabalhar em escritório, porque você vai precisar 3 anos para isso. A não ser que você consiga apenas só estudar para concurso público. Aí sim, se você tem esse respaldo, se você consegue, não precisa trabalhar, aí você pode continuar só estudando e fazendo estágio em órgãos públicos. Agora, se você se você vai precisar terminar a faculdade, vai precisar trabalhar, você vai precisar ter alguma experiência em escritório. Agora, se você pensa que você quer fazer, não, eu quero fazer escritório, né? Foi meu caso, eu nunca pensei na carreira pública, eu sempre, desde o início, eu sempre quis advogar, sempre gostei de advogar, sempre achei que era o lugar onde eu ia desenvolver a minha carreira, né? E de fato desenvolvi minha carreira aí por mais de 20 anos como advogada, fiz estágios os 5 anos da faculdade e sempre me preparei para isso. Então, se você quer em escritório de advocacia, você precisa estar em escritório de advocacia. Agora, escolher esses escritórios aonde você vai desenvolver a sua carreira, né? Então, você precisa escolher, não simplesmente porque é perto da minha casa ou porque a bolsa é boa. Não, você tem que ter um objetivo. Tentar fazer um estágio num escritório
maior, entender como ele funciona, pegar um escritório médio porte, também entender como ele funciona, pegar um estágio num escritório menor e tentar perceber como funcionam todos os portes de escritório. Isso vai também te trazer uma bagagem interessante para que depois, quando você se formar, você saber o que você quer, né? As carreiras, elas podem ser desenvolvidas da melhor forma possível, né? Em qualquer lugar, né? Desde que você tenha identidade com aquilo que você está fazendo, né? Então, várias vezes eu tive vários advogados indo até a minha sala e perguntando, assim, poxa, Elisa, eu não sei, será que eu continuo no escritório? Eu recebi uma outra proposta, o que você acha? E aí eu sempre falei, então tá, qual que é o teu objetivo? Teve um advogado que chegou para mim e falou assim, eu não sei se eu fico no escritório ou não, o que você acha? Você acha que eu devo sair? Você acha que eu devo ir para esse outro escritório? Eu recebi essa proposta, é um escritório menor, mas eu gostei porque ele é um escritório trabalhista, patronal, então eu acho que vai ser importante para mim ter essa experiência, né? Eu falei assim, bom, qual que é a tua ideia? Você quer ter um escritório próprio ou você quer desenvolver a tua carreira em um escritório já, né, com uma bandeira, que já tenha uma estrutura? Qual que é a tua ideia? Ele falou assim, não, eu quero ter o meu escritório. Eu falei assim, não, então você tem que ir para um escritório que realmente atenda reclamante no começo, até para que você possa pegar essas ideias, ver como ele funciona, como é um escritório, como que ele funciona desde o início, né? Um escritório que você precisa fazer tudo, porque no início você vai precisar fazer tudo, você vai precisar atender o telefone, você vai precisar fazer os prazos, recolher as guias, quer dizer, você vai ter que fazer tudo no escritório, então você precisa ter muito conhecimento de como você vai gerir esse escritório, porque vai ser você e você. E aí ele falou, não, realmente, eu acho que é isso que eu quero, eu vou para esse escritório, então vou para um escritório de reclamante para poder tentar conseguir desenvolver minha carreira nesse sentido. Então tudo depende do seu objetivo, todas as carreiras são válidas, né? Desde que você saiba exatamente o que você quer e como você quer chegar naquele plano. Mas você precisa desenhar isso, né? Você precisa chegar já no primeiro ano e já tentar entender e tentar se enxergar. E claro, nada impede que você corrija a rota no meio do caminho. Planejar a carreira significa isso. Planejar a carreira não significa você ter uma situação estanque, né? Não, então eu planejei isso aqui, é isso aqui que eu vou seguir até o final. Não, muitas vezes a gente chega à conclusão de que aquele não é o caminho. Por quê? Porque eu experimentei. Mas é você experimentar com propósito, experimentar com um objetivo, né? Então eu fui para um escritório grande, não gostei, por isso. Acho que essas aqui, esse perfil não é para mim, não me vi trabalhando assim nos próximos 5 anos, não me enxerguei. E aí sim você diz, não, então vamos corrigir a rota, eu acho que não é por aqui. E existem também, você precisa também desenvolver outras habilidades. A partir do momento que você percebe que você quer aquele caminho, que é aquele lugar onde você quer estar, você precisa desenvolver habilidades para poder, quando terminar a faculdade, você estar lá da melhor forma possível. Ter uma segunda língua estrangeira, né? Ter uma língua estrangeira é fundamental, seja ela espanhol, inglês, qualquer idioma, né? Ela é necessária, mais ainda se você quiser trabalhar em empresas, né? E se você quiser trabalhar nas legal techs. Quanto mais você souber inglês, melhor vai ser. Então, essa questão toda de você desenvolver as suas habilidades, ela é imprescindível, né? Então, a gente percebe nas empresas, quem tem uma língua estrangeira já sai na frente, inclusive nos processos seletivos. Tá? Então, como diz ali a Mariana, né? A Mariana Neves ali é uma controller maravilhosa, que a gente já teve o prazer aí de conhecer. Planejamento, né, Mariana? A gente sempre fala isso, né? Planejamento é tudo. Sem planejamento você não consegue chegar a lugar nenhum. Você precisa pensar também naquilo que você precisa desenvolver em termos de habilidades outras, né? Hoje, só o advogado não adianta só de saber escrever. Ele precisa também saber Excel. Excel é fundamental também. Seja mesmo que você não vá usar tanto assim, mas você vai precisar para muitas atividades de gestão do seu escritório, se você pretende ter um escritório. Então o Excel hoje ele é importante. Eu lembro muito bem isso em 2008, né? Nós advogados a gente só usava o Word,
e olhe lá. E eu tive a oportunidade de assumir um escritório de advocacia que era de São Paulo, aqui em Curitiba. E eu não sabia Excel, eu tive que aprender assim, e eu não sabia, nunca tinha nem aberto um Excel na vida, e de repente eu estava lá com uma planilha de Excel que eu tinha que resolver, tinha que trabalhar nela. E assim, o Excel básico, não era nem um Excel avançado, né, que eu precisava, mas nem o básico eu tinha. E eu lembro o quanto isso me custou. E por isso eu sempre falo para todos, né? Começou já a fazer a faculdade de Direito, eu já digo assim, olha, você sabe Excel? Então, por favor. Os meus estagiários todos, eu falava para eles, olha, vocês precisam aprender Excel. Excel, ele é hoje uma habilidade importantíssima. Então, tem muitas habilidades que você precisa desenvolver para você poder hoje ter uma carreira jurídica de sucesso, né? E planejada, né? Então, desenvolver o Excel, você desenvolver... você ter uma língua estrangeira, são questões importantes que você vai utilizar para qualquer. Então hoje não basta só você fazer uma graduação, a graduação é o mínimo, né? As outras habilidades você precisa também ter. E se você já percebeu que você não é um profissional, né? Que olha, eu não sei, eu não gosto muito da parte técnica, mas eu gosto do direito. Eu curto o direito, mas eu gosto também de outras coisas, eu gosto de algumas questões de gestão, você se identifica com a profissão do controller jurídico, você também precisa já se capacitar desde o início, né? Você precisa já buscar informação, tem livros sobre esse assunto, então você já começa a olhar para todas essas carreiras de uma outra forma, né? A gente tem livros sobre o assunto, existem sites, blogs, a gente tem uma gama imensa de informações que você consegue desenvolver, fora participar dos congressos que existem, né? Existem muitos congressos de tecnologia voltados para o mundo jurídico em que você começa a enxergar outras possibilidades na carreira. Então, dizer que o mercado está estagnado, muito pelo contrário, o mercado está cada vez mais proporcionando carreiras interessantíssimas ligadas também ao mundo jurídico. O mundo jurídico mudou, né? Hoje os nossos tribunais estão mais eletrônicos do que qualquer outra coisa. As necessidades, né, de profissionais ligados ao mundo jurídico e aliados à tecnologia também aumentou muito. Então, apenas só a questão técnica não é a única, né? Você consegue hoje desenvolver a sua carreira também utilizando os conhecimentos jurídicos e contribuindo, né, para esse nosso cenário, desenvolvendo soluções, desenvolvendo outros trabalhos, prestando serviços de outras formas. Nós fazemos muito aqui na Radar diagnósticos, né, para mentoria, e nesses diagnósticos eu tive uma profissional que me perguntou sobre as outras possibilidades. Ela assim, pois eu não consigo me ver mais advogando, né? Cansei de advogar, não quero mais advogar. E também, mas não quero fazer concurso público, eu não consigo enxergar o que mais eu poderia fazer. E aí eu comecei a mostrar para ela várias outras empresas hoje que existem, que você pode prestar serviços que sim são de cunho jurídico, mas que não necessariamente você está advogando e tratando da parte técnica, né? Então existem empresas que você presta serviços como se fossem uns despachantes, né? Tem umas questões de marcas e patentes que é muito interessante para você trabalhar e desenvolve outras atividades que você não tem, que não necessariamente você precisa ali advogar, peticionar, fazer audiência, né? E tem empresas nesses segmentos, né, que prestam esses serviços. Fora as empresas que prestam serviços que ajudam os advogados no mundo digital, né? Tem muitos advogados que não conseguem trabalhar necessariamente com tudo, né, com todas as questões digitais que existem, e eles terceirizam essas atividades, né, de escritório. Então você tem como contribuir hoje de várias formas. O mundo jurídico ele é muito dinâmico, né, e a gente tem várias possibilidades aí de você conseguir desenvolver todas as potencialidades que você tem. E planejar a carreira é isso, né? Além de você ter um objetivo, estabelecer essas metas de curto e médio prazo e você ir medindo e corrigindo a rota quando necessário. A gente precisa sempre ter isso em mente, né? Das nossas potencialidades e como fazer. Além disso tudo, a gente tem também como cuidar, você precisa cuidar da sua imagem pessoal, né? Desde a faculdade. Isso é um ponto que
a maioria das pessoas também não percebe da necessidade de cuidar da sua imagem pessoal desde a faculdade. Pensa que eu entrei na faculdade, agora eu vou só fazer festa, vou participar, enfim, das atividades da faculdade, as atividades lúdicas da faculdade, e esquecem que desde esse início você precisa estar antenado e você precisa saber se comportar, saber se colocar também nas redes sociais, saber colocar o nome do seu e-mail faz diferença. Quantas vezes eu recebi currículos em que estava lá o nome da pessoa, gatinhamanhosa021@hotmail, né? Então, assim, desde da criação do seu e-mail, já é a sua imagem, é a imagem que você está passando, a imagem que você precisa passar, né? Essa imagem traz credibilidade ou não traz credibilidade? Como é que eu me comporto nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn mesmo? Ter o LinkedIn é fundamental para quem está no mundo jurídico, né? Seja já na faculdade, já é interessante você criar um LinkedIn com uma foto adequada, com a descrição sobre você também de uma forma adequada, um histórico adequado. Então, cuidar da sua imagem pessoal já desde o início da faculdade. E principalmente estabelecer network desde o início, conversar com as pessoas, se relacionar, né? E networking é aquilo, networking não é só na hora que eu preciso, networking tem que ser sempre, e muito antes de eu receber eu preciso dar, eu preciso compartilhar, né? Ter essa ideia e essa mentalidade vai fazer toda a diferença para você. Saber compartilhar conhecimento, saber compartilhar oportunidades, convidar colegas para fazer alguma coisa. Olha, fiquei sabendo que vai ter um congresso, assim, vamos comigo nesse congresso. E ali você começa a construir as relações que você vai desenvolver depois ao longo da sua vida. Não só aquelas relações por afinidade, mas sim afinidade pessoal, né? Mas sim afinidades até profissionais. Assim, olha, fulano ali eu já percebi que ele gosta muito do direito tributário. Ele gosta muito do direito tributário e eu também gosto do direito tributário. Eu vou tentar me aproximar dele, a gente vai tentar trocar mais ideias, tentar conversar mais sobre isso. Nós temos vários escritórios que começaram, inclusive, com amigos que se juntaram já na época da faculdade e começaram escritórios e que hoje estão indo muito bem, né? Se identificaram lá atrás nos seus propósitos, nos seus valores e conseguiram criar escritórios que hoje estão tendo sucesso, né? Precisando crescer ainda cada vez mais. E a gente fica muito feliz quando vê esse tipo de identidade. Mas isso aconteceu o quê? Já lá na faculdade. Então, o networking você já tem que construir desde o início. Então, planejar a carreira é isso também, né? Olhar, escolher com quem você se aproxima, compartilhar informações, sempre com o intuito de também trazer um benefício para alguém. Isso é networking. Não só na hora que você precisa e dizer, olha, me dá uma força aqui, porque agora eu vou precisar de uma vaga, ou estou procurando um trabalho, porque aí naturalmente as oportunidades elas chegam, desde que você saiba se relacionar, né? Então relacionamento é tudo e isso você já tem que fazer já desde o início. Agora, se você já está, você está já no mercado e de repente agora você se deparou com uma situação, poxa, eu não sei o que eu quero fazer mais. Assim, advogar para mim já perdeu o sentido, né? Não consigo mais enxergar resultado naquilo que eu faço, não consigo mais ter motivação, né? Acordo de manhã chateado já, não consigo enxergar, os desafios são enormes, o que eu devo fazer? Como é que eu devo me comportar? Então, a primeira coisa que a gente recomenda para você que não sabe o que fazer, enfim, a faculdade, ela já, né, você já não vê mais sentido no que você está fazendo, você já não consegue mais ter essa motivação, né, independentemente de onde você trabalha, você precisa parar e refletir um pouco sobre você e tentar enxergar quais são realmente as suas potencialidades e aquilo que você realmente gosta de fazer. A gente percebe que há uma grande gama de profissionais hoje que realmente já não conseguem mais trabalhar onde estão, perderam o sentido.
Então você precisa entender um pouquinho quem é você e por que você está se sentindo dessa forma. Fazer uma análise daquilo que você gosta de fazer, daquilo que você faria até de graça, né? Essa é até uma pergunta importantíssima. O que eu faria de graça, sem que alguém me pagasse algo? Porque eu faço isso porque gosto, porque me sinto bem, porque percebo que contribuo com o mundo, né? Então, assim, o que você faria? Eu fiz uma mentoria de carreira com uma mentora muito importante, ela foi um divisor de águas na minha vida, e ela foi a primeira pergunta que ela me fez. Ela disse assim: e aí, o que você faria até de graça? E essa foi a pergunta que mudou. Eu sempre brinco que é a minha pergunta de $1 milhão, né? Assim, eu falei, realmente, assim, o que eu gostaria de fazer, o que eu adoraria fazer é orientar pessoas, é fazer com que essas pessoas entendam qual é o seu propósito no mundo e se desenvolvam. Isso eu faria tranquilamente, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então você precisa se perguntar o que você faria, inclusive até de graça, que você levantaria todos os dias e não sentiria aquilo como um fardo. E aí, a partir dali, você começar já a traçar um plano para esse teu recomeço, né? O que eu preciso fazer? Quais são as potencialidades que eu preciso desenvolver para que eu consiga, né, estar nesse lugar de estar fazendo o que eu gosto e sem ter nenhum tipo de problema. Porque o que acontece você tem desafios, nós vamos ter desafios, os desafios estão todos aí, eles vão acontecer sempre, né? A vida não é fácil, a vida não é nem um pouquinho fácil. E aí, o que eu faria mesmo com todos os desafios vindo na minha frente? Né? Então a gente percebe isso, assim, tem muitas perguntas nesse sentido. As pessoas perguntam, pois mas o que eu poderia fazer? Qual seria o caminho que eu deveria seguir? E aí a gente diz, vamos ter que fazer uma reflexão sobre isso, analisar o teu perfil, vamos analisar o teu perfil comportamental, vamos ver quem é você, né? Vamos tentar nos reconhecer. A gente não se conhece, a gente pensa que a gente se conhece, mas nós não nos conhecemos. E aí, muitas vezes, quando a gente faz uma análise de perfil comportamental aqui na Radar, a gente identifica e a pessoa também se identifica e diz, nossa, eu nunca pensei nisso, né? Nunca imaginei que eu tivesse esse perfil. A minha percepção era outra, completamente diferente. E aí, quando a gente passa a se conhecer, a gente começa a entender certas coisas. Porque muitas vezes a gente faz escolhas não porque nós queremos, mas a gente escolhe porque os nossos familiares têm uma certa expectativa a nosso respeito, porque alguém disse, olha, eu acho que você não serve para isso, e a gente toma aquilo como verdade, né? E a gente acaba tendo aquilo como uma crença limitante, né? E a gente tem que abandonar essas crenças e a gente realmente precisa só se escutar e deixar de escutar os outros. Mas a gente não faz isso quando nós somos mais novos. Muitas vezes a gente se depara realizando ali atividades que realmente não nos dão prazer nenhum. Então a gente fica esperando só a sexta-feira chegar, fica apavorado quando chega na segunda-feira, né? Então a gente percebe que não é o melhor caminho. E aí começam as frustrações, tá? Então você ter essa noção exata de quem é você e para que você veio para esse mundo, qual é a sua missão mesmo nesse mundo, faz toda a diferença. Isso não é roteirinho de filme da Pixar, né? Não é só. Você precisa realmente ter essa noção de que você tem que se conhecer e saber qual é o teu propósito. E a partir dali você começa a construir a tua carreira e começa a construir as tuas outras habilidades e o teu recomeço também. Tá? Então a gente percebe a grande diferença com vários profissionais que a gente já mentorou aqui na Radar, dessa construção daquilo que é tão limitador e que a gente vai executando dia após dia sem perceber e a gente não dá a menor importância para aquilo, a gente só se sente triste, frustrado e não sabe o que fazer e como sair daquilo ali. Então procurar sempre um profissional que possa te auxiliar nesse caminho é fundamental, para que você possa realmente olhar para você. Né? A Mariana falou ali pra gente, né? O olhar para dentro é algo libertador. E sim, é algo libertador. A partir do momento que você olha para você, que você consegue identificar as suas potencialidades, que você consegue se enxergar, aquilo muda o jogo completamente. Tá? Então, a gente precisa sempre ter essas
ideias em mente e essas reflexões. A partir disso a gente já começa a construir toda uma outra realidade, né? Então a gente percebe que vocês têm condições muitas vezes de fazer, né? E só às vezes não tem a coragem de fazer. E realmente assim, precisa muita coragem para você parar e recomeçar, né? A vida ela é um constante desafio que a gente precisa estar muito atento. Nós temos aí várias outras formas, existem ferramentas, né, que o pessoal diz, olha, para você tentar desenvolver a tua carreira, teu planejamento, tem o método SMART, tem o método outros que existem por aí, esses dias me perguntaram desse método SMART, eu acho válido também, você pode usar esse método SMART, mas é difícil um pouco você colocar isso no papel e mensurar. Mas se você já pegar e colocar alguns objetivos no papel e começar a escrever, você já vai começar a perceber a grande diferença. Um exercício que a gente gosta muito de fazer nas mentorias, e eu vou dar uma dica para vocês, é vocês tentarem mapear aquilo que vocês mais seguem no Instagram. O que eu sigo? Deixa eu dar uma olhadinha nas páginas que eu sigo. Aquilo que eu estou sempre consumindo, aquilo que eu estou sempre olhando, aquilo que eu estou sempre... usando o meu tempo para olhar, né? Então faz um mapeamento disso, daquilo que você mais segue, das pessoas que você mais segue, quais são os assuntos que você mais segue. E você vai se deparar às vezes com uma surpresa, né? Teve uma profissional uma vez que falou para mim, pois o que eu mais sigo aqui é comida, eu adoro comida, mas eu sigo tudo sobre receitas, sobre restaurantes, é aquilo que eu mais gosto. Às vezes você identifica algo do teu hobby, que você olha e diz, nossa, isso aqui eu faria com certeza. Muitas pessoas mudaram suas carreiras dessa forma. Eu tenho uma história também que eu gosto muito de contar, eu sempre conto porque ela foi uma história muito bonita. Eu tinha um estagiário que ele não gostava do que ele fazia, era muito evidente. Ele não gostava, ele ficava muito chateado, todas as vezes ele errava, ele cometia erros terríveis, e a gente tinha que chamar a atenção dele, e ele ficava muito triste, muito chateado. Um dia eu chamei ele para conversar e falei assim, olha, a gente vai ter que conversar, porque assim, não tá dando, né? As coisas não estão caminhando. Não, o que você acha? Você não gosta do direito? Eu percebo que para você não é muito prazeroso estar aqui, né, no escritório. Você não gosta do escritório? Qual que é o problema? Ele disse, não, na verdade é o seguinte, a minha mãe é dona de um cartório no interior. E ela quer que eu faça direito porque ela quer que eu volte para lá para cuidar do cartório para ela. Só que eu não quero, eu não gosto, eu não quero isso. Mas enfim, eu só posso ficar aqui em Curitiba estudando se for para fazer direito. Se não for para fazer direito, ela não deixa. Eu falei, não, mas você não pode continuar assim, né? Você precisa conversar com a sua mãe, você precisa conversar com ela e tentar, né, chegar num acordo, num denominador comum. Porque você também não pode ser infeliz dessa forma. E se você não quer assumir o cartório depois, melhor você não fazer isso. Ah, não, mas minha mãe é uma pessoa muito difícil e tal. Enfim, convenci ele que ele deveria conversar com a mãe. E logo ali tinha um feriado e ele iria, né, para casa dele, lá no interior, para poder conversar com a mãe. E aí ele foi para o interior e conversou com a mãe dele. Quando ele voltou, ele disse para mim, conversei com a minha mãe, consegui conversar com a minha mãe. Falei com ela, da forma como você disse, falei para ela, mãe, eu sou maduro, quero conversar com você sobre o meu futuro. E aí disse que eles conversaram longamente sobre tudo isso e ela entendeu o lado dele e ela permitiu, então, que ele continuasse em Curitiba, que ele trancasse a faculdade e que ele fosse fazer o curso de chefe de cozinha que ele tanto queria. E que se depois de 2 anos, né, ele ia fazer o curso de chefe de cozinha, que eram uns 2 anos, mais ou menos, e que ele poderia ficar mais 2 anos tentando algo, né, nessa área, mas que se ele não conseguisse nada, se as coisas não deslanchassem, ele voltaria, enfim, reabriria a matrícula dele na faculdade e terminaria o direito para assumir o cartório. Depois fiquei sabendo que ele estava muito feliz, tinha feito o curso de chefe de cozinha, que ele estava fazendo um cruzeiro, ele estava trabalhando num cruzeiro, né, como auxiliar, enfim, estava feliz da vida e as coisas caminharam. Então, assim, para mim essa foi uma das histórias mais interessantes, né, porque eu vi um menino que estava ali totalmente
infeliz, fazendo algo que não gostava, já prevendo o futuro catastrófico dele, né? E por isso eu acho que ele era tão triste, porque ele já pensava, meu Deus, imagina eu ter que trabalhar com isso aqui, ou lá no cartório da minha mãe, né? Tanto tempo, e não é uma coisa que eu realmente goste. E aí no fim ele acabou se dando muito bem, não soube mais dele, né? Até gostaria de saber dele, como é que ele está, né? Mas enfim, nunca mais soube, mas eu tenho certeza que ele conseguiu corrigir a rota dele, né? Isso é o mais importante, a gente poder corrigir a rota. Se alguém tem alguma pergunta, se alguém quiser fazer uma pergunta, fique à vontade, tá, pessoal? Tô lendo aqui os comentários, né? Vi comentários muito interessantes ali, de afirmações, mas se alguém tiver alguma dúvida, eu tô aqui à disposição para responder para vocês. Também, se vocês quiserem deixar alguma pergunta ou mandar depois uma pergunta no direct, a gente responde para vocês, né? Contar para vocês um pouquinho também do nosso trabalho aqui na Radar, de mentoria de carreira. A gente faz um trabalho muito sério, muito dedicado, trabalho personalizado, né? Para você corrigir a sua rota, caso você entenda que não está feliz no que está fazendo, mas tentar identificar outras possibilidades. Às vezes a gente pensa, poxa, eu já investi tanto, né? Fiz faculdade, fiz pós-graduação, já trabalhei tanto, só não estou sabendo como me colocar, como tentar conduzir melhor isso. Então a gente tem um trabalho aqui bem bonito na Radar de mentoria de carreira. A gente também tem o Radar comportamental, que também é interessantíssimo para você poder se conhecer, analisar quem é você, analisar seu perfil, né? Bem isso, né, Carol? A pandemia fez muitas pessoas reavaliarem suas carreiras, né? Reavaliar a forma como querem trabalhar, e isso faz bastante diferença, né? Faz bastante diferença hoje. A pandemia fez realmente a gente repensar a forma como a gente trabalha e como a gente quer continuar trabalhando, né? Muitas coisas deixaram de fazer sentido. Então, acho que é bem por ali mesmo, né? E a Samantha comentou conosco ali, né? Mudou 3 vezes o rumo da carreira. A gente tem que mudar mesmo, né? Não tá feliz, a gente não precisa fazer para sempre, né? A mesma coisa. Quando o pessoal pergunta assim, mas o que você quer fazer o resto da sua vida? Eu digo, nossa, o resto da minha vida? Não, porque o resto da minha vida é muito longo, né? Se Deus quiser, eu quero fazer algo por algum tempo, né? Enquanto fizer sentido. Depois, quando não fizer sentido mais, a gente corrige a rota, né? E faz tudo de novo, se for o caso. O importante é ter coragem, ter as ferramentas certas, né? Saber se aconselhar da forma certa. E é isso aí, né? A gente vai caminhando e vai corrigindo aí a rota. Muito bacana ter vocês aqui, pessoal, muito interessante ter essa oportunidade, né? Minha primeira live, né? Eu queria só comentar isso com vocês. Sempre gostei muito de falar para as pessoas sobre isso, né? E gostaria de continuar falando. A gente sempre faz essas orientações e a gente sempre fala com uma pessoa ou 2 pessoas, mas ter aí essa oportunidade de falar para mais pessoas e poder ajudar, né, essas pessoas a corrigir a rota e ter essa orientação é fundamental para que todos possam fazer isso de uma forma segura, né, como diz a Samantha ali, né, a gente ter mais segurança naquilo que a gente está fazendo e com profissionais que já passaram por tudo aquilo, né, que já tiveram a oportunidade de passar, já testaram, já erraram, o método tentativa-erro já aconteceu, então você vai aprender com os erros dos outros ou até mesmo com as experiências, mesmo que todo mundo já teve, né? Então eu acho que a gente tem que estar sempre procurando ter essa oportunidade de estar perto desses profissionais que podem nos ajudar, né? Então aqui na Radar a gente tem isso, a gente vai sempre estar aqui à disposição de vocês. Essa foi a primeira live, né? A gente vai começar com outras lives, fiquem atentos aí nos canais da Radar, que a gente vai ter várias outras discussões sobre vários outros assuntos relacionados à carreira, à gestão, à controladoria. Então, assim, são uma série de lives e informações importantíssimas para vocês, para a gente compartilhar com vocês o nosso conhecimento também, porque afinal de contas a gente está aqui para contribuir
também com todo mundo, né? E poder dividir aí a nossa experiência é um prazer enorme. Tá? Então eu queria aí agradecer a todos que estiveram aqui para ouvir um pouquinho, né, dessas experiências. Eu tenho outras histórias para contar, quem sabe numa outra oportunidade eu venho contar para vocês várias outras situações que vivi aí no meio jurídico e também relacionados à carreira e à gestão. Então quem puder, segue a Radar aí nos nossos canais, fiquem atentos, coloquem, né, acionem ali a campainha para ficar recebendo as nossas novidades e sempre estar antenados aí com as nossas lives e outras informações que a gente está sempre compartilhando com vocês. Tá? Um abraço, boa noite e muito obrigada aí pela presença.